Olá, seres de luz, bem-vindos a mais uma leitura da Tarot Ser Mais Luz. Hoje trago outra mensagem de Deus, mais uma mensagem de Deus, do Criador, da fonte, não é? Eu escrevo Criador, eu sei que em português correto é com I, mas Deus diz-me para escrever com E é quase como Creator em inglês, não é? Mas em português ser com E não com I. Não sei porquê, ainda não percebi porquê. Mas pronto, é seguir, não é? As orientações, mesmo que não nos façam sentido, não é? Ajeitar aqui a câmara para chegar um bocadinho mais, vocês a mim. Tenho aqui os meus cabelos em pé, não sei porquê. Mas pronto, hoje é o tema é inícios, que me veio, inícios. Já tirei as cartas, como fiz da última vez, senti, até tenho aqui uma carta que está toda dobrada, que não tinha reparado. Não sei porque é que ficou dobrada. Já vos mostro que carta é essa. E tirei as cartas porque senti que era assim, que devia tirar primeiro as cartas e só depois falar convosco, tal como fiz da última vez. E comecei a leitura, ou melhor, a gravar, ou melhor, liguei aqui a câmara às 10h10, como fiz da última leitura de ontem. Foi ontem. E por isso 10h10 e hoje é dia 10. Portanto, 10, 10, 10 é relevante para vocês. 10 é o fim de um ciclo, não é? E é fim, completaram um ciclo e está na hora de iniciar algo, não é? De dar asas a algo, a um início. Por isso, vamos ver a mensagem, não é? Ver se ressoa contigo. E grata por estares aqui, por subscreveres, gostares do canal, gostares da leitura. A carta que saiu foi esta. Eu usei o oráculo de numerologia, que é uma forma de comunicação do universo, não é? 10, 10, 10, por isso é que eu referi. Uma validação de fazer esta leitura. Um, o oráculo da numerologia, trabalhadores da luz e tarot, o tarot simples, não é, que eu uso. Então é isso, dourado, por isso o dourado pode ser relevante também para aqui. Então saiu a carta 45, que é rosa, cor de rosa. E o que é que nos diz? Seja poupado. É para poupar. E saltou-me à vista o 45, 4, cura, 5 de mudança, desafios, e veio-me o 5 de ouros, não é? Que é a escassez, e é a cura, não é? Da escassez. Seja poupado. As rosas, cor-de-rosa, simbolizam amor, romance, elegância e felicidade, trazendo silenciosamente as emoções desejadas. Uma rosa de tonalidade muito clara sugere calma e sofisticação. As rosas são um presente para qualquer ocasião, não apenas para o dia de São Valentim, quando até mesmo uma única rosa pode transmitir 1000 palavras a alguém especial. E lembrei-me agora, e tem aqui amarelo, não é? Um, a minha querida Sarinha, que se vocês veem o canal já sabem quem é, pediu-me, quando comunicou comigo, pediu-me para fazer uma cerimónia aqui, para ela, para ir à praia que nós costumávamos ir, porque pronto, nós nascemos em junho, somos gêmeos, não é? Ela em maio, eu em junho. E então temos muita conexão com o mar, com a água, e eu vivi toda a vida junto ao mar. E havia uma praia em específico, que é a Praia do Ourigo, na Foz, no Porto, que eu fiz lá os meus aniversários e vem aí a Mimi, e está aqui o Guigui, e está aqui o meu Bito, o meu cão. E fiz lá os meus aniversários e lembro-me, recordo-me de uma peripécia que eu e ela fizemos. Desculpem se eu sou repetitiva e se partilho muito de mim, mas eu acho que é importante. Ainda hoje falei com uma querida amiga que veio do canal, que é também da minha tribo, não é? E pronto, até falamos telepaticamente, não é? E ela estava-me a dizer o quanto é importante partilhar as minhas histórias, não é? Porque ela valida também com as histórias da vida dela. E pronto, para alguém será relevante, não é? Pronto.
E quando me vem é porque devo partilhar e sinto que devo partilhar, não é? Até vou validar com Deus, mas é isso, devo partilhar. Sim, é isso. Porque hoje estava de manhã a pensar, pá, eu partilho muito. Quando vi a última mensagem que eu fiz, voltei a ver, né, no canal, e eu pensei, pá, eu falo muito de mim e é uma coisa que não é normal, não é? Porque, não é? Na minha vida pessoal eu não falo. Ah, mas é porque eu sou chamada a fazê-lo e a receber agora uma mensagem dessa minha amiga. E, que está no Brasil, no Rio de Janeiro. E mando um beijinho grande para o Brasil, para todos, né? Que estão em todo lado, né? E, hum, e então, ela pediu-me, como eu não pude ir à cerimónia dela, que foi noutro país, hum, e ela pediu-me para fazer uma cerimónia e eu aqui na praia que nós íamos e tivemos uma peripécia lá, que é daquelas coisas, não sei se vos acontece isso, que é, há sempre um momento da vossa história que vocês se lembram tão bem e podem não se lembrar de muita coisa que vos dizem, olha, lembras-te disso? E tu, não, não me lembro, não é? E eu que sou super esquecida, mas há momentos na história, na minha história, que eu recordo-me como se fosse hoje, pormenores, coisas assim. Eu lembro-me que um dia eu e a minha amiga Sara faltamos às aulas, eu acho que não faltamos, 66 agora, estou a ver. Acho que não tivemos aulas, foi isso e saímos da escola, coisa que não podíamos fazer, mas nós conseguimos fazer. Saímos da escola, que não recomendo, não é? Quem ainda está a estudar, seja menor, mas eu saí. Naquele tempo também não havia perigo, ainda hoje aqui não há assim muito perigo, não é? E então saímos da escola e a nossa escola era perto da praia, era só descer uma rua e estávamos na praia. E na Praia do Origo era a nossa praia. Eu sempre adorei essa praia porque tinha rochas, mas também dava para nadar, porque a zona da Foz tem muitas rochas, e estou habituada a elas porque vivi e cresci ali e fui sempre para aquelas praias, não é? E então fomos para o Ourigue. Isto era para em maio, era assim, ainda não era verão, não é? Mas já estava quente, foi um dia quente. Então nós fomos até ao Ourigo e estava maré baixa, estava a encher. E o Ourigo, para quem conhece sabe, tem assim uns passadiços, é como se fosse uma rocha que dá para nós andarmos nela, que é assim lisa, não sei se a dada altura alguém fez isso, não é? Ou se é mesmo rocha. Eu acho que na zona onde eu estou a falar, eles devem ter alisado, não sei. E nós fomos, lembro-me de irmos por aí e de pensarmos, ei pá, era um mergulho, não é? Hoje sabemos tão bem um mergulho. E uma e outra olhou para, não é? Uma para a outra e disse, ei, bora, bora. Então, tipo, eu tinha eu sempre fui Maria Rapaz, então usava roupas assim muito largas, não é? Lá está, porque tinha aquela coisa de ser gordinha e não queria mostrar o meu corpo, e então usava coisas largas. E então eu tinha uma camisa grande, e então o que é que eu fiz? Despi-me, assim, deixei a camisa, não é? E tirei o resto da roupa, não é? Calças e t-shirt e assim, deixei-me só com essa camisa e atirei-me para a água. Vim e depois trocámos, não é? Vesti-me e ela dei-lhe a camisa e ela atirou-se e mergulhou. Eu lembro-me isto como se fosse ontem. E quando ela me mandou mensagens, não é, na cerimónia que eu estava a assistir, que foi no país onde ela estava, em Jersey, e onde ela viveu os últimos anos da vida dela, e ela mandou-me este insight de é para fazer isto, vai a essa praia e quer uma rosa amarela. Daí, por isso é que eu estou a falar, não é? Aqui rosa, cor-de-rosa, mas aqui fala disto, de quando é até mesmo uma única rosa pode transmitir 1000 palavras a alguém especial. E o amarelo nós chamamos gêmeos. Gêmeos conecta ao amarelo. E ainda ontem falei com outra amiga gêmeos
que me dizia que quando era miúda, e eu também, quando era miúda eu não gostava de amarelo, e agora, a dada altura, comecei a gostar, e agora adoro, tenho casacos, tenho muita roupa amarela, e isto é um biquíni amarelo, que trouxe do Brasil, quando fui à Paraíba, e comprei imenso, não é? Quando for aí novamente, se Deus quiser, um dia que possa ir aí outra vez, vou comprar, que adoro os biquínis do Brasil. Quem não gosta, não é? E, e conclusão, ela pediu-me isso, ou seja, rosa. E então eu fui e estava imensa gente, e eu assim cheia de vergonha, e pá, não foi o momento certo, não é? Não era o melhor momento, está cheio de gente, estava, não é? E estava com muita gente, e eu pensei, olha, mas vou fazer. E então o que é que eu fiz? Sentei-me na praia, sentei-me na areia, estive ali a falar com ela, a lembrar-me destas memórias todas, e deitei a rosa ao mar. Uh, Antes tive que ir a um horto, comprei um vaso de rosas cor-de-rosa, assim pequeninas, não grandes, pequeninas, e cortei uma e levei. E deitei, e é engraçado que eu deitei e o mar levou, e nisto eu estava assim a despedir-me, pronto, e ele veio outra vez, e ficou na areia, e eu assim, pá, e agora faço o quê? Levo, pego e atiro outra vez, e eu não. E conclusão, o que é que isso me queria dizer? A minha Sara estava a dizer, pá, aproveita a praia, fica aí mais um bocado, não é? E eu já estava a pensar, não, vou-me embora, que eu tenho coisas para fazer, já estive aqui um bocadinho, já fiz o meu ritual, já fiz a minha despedida, não é? Que não é bem despedida, não é? Mas um até já, não é? E pronto, e fui. Cheguei cá em cima e lembrei, deixei a minha saca da Equilíbrio Mais, que tem o logotipo e assim, que eu tenho na praia, porque eu pus na areia para me sentar, porque estava úmida a areia, e eu, tenho que voltar. E então voltei lá, e eu assim, pá, esta Sara até aqui, ela, ela, ela é engraçada, porque isto é um sinal de que tinhas que voltar, tinhas que ficar aí mais um bocadinho, estás a ver? E a Rosa já não estava lá. Ou seja, também para validar que a Rosa foi. Ela não queria ir, foi a mensagem que eu senti. Que ela não queria ir, queria ficar mais um bocadinho, não é? Mas pronto, mas teve de ir, não é? E foi esta a mensagem que eu recebi. E isto por causa disto, da rosa, não é? As rosas têm muito simbolismo, e a minha amiga pediu-me isto, pediu-me esta rosinha amarela, e então lembrei-me disso, por isso é que estou a partilhar, e pronto, Deus lembra-me destas coisas e valida, pede-me para partilhar, e eu partilho, porque pode ser relevante para alguém. As rosas são um presente para qualquer, se calhar o que eu senti agora é que deves oferecer a rosa a alguém, não é uma rosa, a alguém que é especial para ti, deves dar uma rosa, uma ou mais, não é? As que tu sentires. E lá está, e não precisa ter uma ocasião especial. Ainda ontem estive com outras gêmeos, não é? E ela deu-me as minhas presentes, não é? De aniversário. E eu, mas ainda não fiz anos. E ela, não interessa, não interessa se é antes, se é depois. Os presentes podem ser dados a qualquer altura, e realmente sim. E a Sara, a minha amiga, era uma pessoa assim, sabe? Gêmeos, é uma boa amiga, não é? Ou amigo. Gêmeos é um bom amigo ou amiga. E então ela também me dava prendas assim do nada, e sempre com significado, sempre com intenção, ou porque às vezes há pessoas que dão prendas, presentes, não tendo em consideração o outro. Ou seja, imagina, a minha mãe várias vezes me deu balança, não é? Às vezes os balanças são não são todos, não é? Mas são assim um bocadinho uh, desligados, é isso. E a minha mãe dava-me presentes, roupa, e assim, oh mãe, não gosto disto, não é? Porque lá está, eu não consigo mentir, eu não gosto, não gosto. E, e eu dizia, oh mãe, não gosto disto. E ela, ai, mas é tão bonito, porquê é que não gostas? E eu, porque isto és tu, é o teu gosto. Tu, quando dás uma prenda, dás ao gosto da pessoa, não ao teu gosto, não é? Às vezes tu e a outra pessoa podem ter o mesmo gosto, não é? Mas
quando não tens, e regra geral não têm, não é? Tens que olhar àquilo que a pessoa gosta, não é? E, por exemplo, a Sara ensinou-me muito isso, porque eu nem precisava falar, como é que tu te lembras de que eu gostava disto? Como é que tu sabes que eu gostava disto? E ela sabia, ela recordava-se, ela ia ao pormenor de comprar coisas que eu já tinha dito há 1, 2, 3 anos que gostava, não é? Ela dava muitas vezes vouchers para spa, para massagem. Eu tive as melhores massagens, os melhores spas que eu fui, foi por conta dela que ela oferecia-me pá, e ela sabe que, ou seja, que eu sou uma pessoa simples, que pronto, vou acampar, estou aqui na minha vidinha, mas também gosto daquele luxo de quem não gosta, não é? De ir a uma massagem, de fazer uma massagem, de ir a um spa, de estar ali relaxada, não é? Não é? E então ela, como percebia isso, não é? Que eu era essa pessoa, ela também, ela mimava-me nesse sentido, e então é isso, e se calhar isto é relevante para ti. Eu sei que muita gente desliga, e pronto, não tem muitas visualizações, porque não vai ressoar com toda a gente isto, não é? Vai só ressoar com algumas pessoas, que isto pode ser uma validação de vocês perceberem quem não está alinhado convosco, porque pessoas que não vos dão nada de vosso agrado, ou que só pensam nelas, não é? Imagina, dão-te uma prenda a pensar nelas, ou ao gosto delas. Não digo da minha mãe, pronto. Algumas pessoas não é por falta de consciência, não é? Porque por não estarem aqui e agora, não é? Isto era mais em miúda, agora já não acontece isso, não é? Mas porque eu fui falando com a minha mãe, não é? Porque quando a gente, imagina, recebe uma prenda e não gosta e não diz, quantas de nós pensamos, não vou dizer à pessoa que não gostei, que parece mal e é chato, não é? A pessoa, não é? Deu com carinho e amor e eu vou dizer que não gosto. Pá, mas é importante falarmos a nossa verdade, não é? E dizer, ok, não é muito a minha cara, não é? Dizer com subtileza, com amor, ou seja, obrigada, grata pelo presente, mas não é a minha cena, não é? Não é a minha cara. E é isso, não é? E é ser assim, é ter esse cuidado. Porquê? Porque vamos mostrar algo à pessoa, não é? E é aceitar essas críticas, porque muitas vezes os presentes acontece com isso. Nós recebemos presentes e pensamos, pá, aquela pessoa deu-me um presente a pensar nela, não em mim. Estás a ver? E isso pode ser relevante para vocês filtrarem as vossas amizades ou verem a que nível está essa amizade, não é? Porque sempre que eu recebi um presente, estou a transmutar, portanto, há muita coisa a transmutar, a limpar de energias, porque muitas vezes quando eu recebia os presentes da Sara, ou ia visitá-la e ela dava-me coisas e já tinha lá, tipo, é como se eu fosse para um hotel e tivesse lá miminhos, sabes, do hotel. Uh, eu achava incrível, como é que este ser humano é tão lindo, não é? Tem este cuidado, este mimo, não é a coisa de, eu quero receber presente, que eu até nem sabia receber, não é? Tive que aprender a receber, porque eu sou uma pessoa de dar, não é? Então tive que equilibrar isso, o equilíbrio de dar e receber. E ela ajudou-me nisso, não é? Porque ela dava-me muita coisa e pá, e dava de um lugar de amor, não é? Não era daquele lugar de eu dou-te, mas depois eu tiro-te quando, se não deres valor ou, não é? Ou exigir-te algo porque deu-te algo, não é? Não, a gente quando dá de coração. Quando percebe que não recebe também da outra pessoa e não é receber na mesma proporção, aí é que tem que filtrar, não é? E estou já aqui a falar, e não estou na mensagem, mas eu sinto que isto estou a canalizar, não é? A mensagem, que estas coisas vêm, não é em vão, não é? São relevantes, porque até nisso dá para perceber que tipo de pessoa é. Eu tive amigas e amigos, não é? Mais amigas, que eram assim mais agarradas, não é? Não davam tanto. Aí também mostra muito que
a energia da pessoa que está na escassez, não é? E às vezes não é o preciso dar muito, às vezes é dar a coisa certa, não é? Com simbolismo, com aquele cuidado, não é? De olhar à pessoa, não é? É isso. Eu já recebi. A minha mãe estava habituada a dar muita coisa, porque graças a Deus nunca me faltou assim nada, não é? E na infância e na adolescência tive muito, não é? Tive pronto, os meus pais estavam na classe média, não é? E não me faltou nada. E a minha mãe estava-me habituada a dar muitos presentes. E agora, como as coisas estão mais, pronto, temos que ter mais cautela a nível financeiro, as coisas não estão tão bem, não é? A nível financeiro, pelo menos da minha parte, a minha mãe está neutra, não é? Mas não tem tanto como tinha, quando tinha negócios, quando tinha trabalho, quando trabalhava. E, então temos que ser mais cautelosas nos gastos, não é? E ela às vezes dá-me só uma prenda ou duas e sente aquela coisa, eu queria te dar mais, não é? Se calhar isto é pouco. E eu, não, mãe, isto é suficiente, é mais que suficiente. Tu deste-me 77 agora. É mais que suficiente, porque deste-me aquilo que eu queria, eu precisava. E isso é mais do que tudo, não é? E nem precisas dar nada. Basta estares aqui agora e estares a ajudar a estares aqui, não é? A dares no colo, a dares-me atenção, a estares aqui, pronto. E às vezes o presente é esse. E não precisas dar nada assim substancial. Até podes apanhar, e estava a olhar aqui para um cristal na rua, uma pedra na rua e dar-me, tipo, é um presente, é algo que, não é? É ires pela natureza e apanhares não é? Um ramo de flores e dares-me. Tem a mesma importância de comprar o ramo e trazer, ou, aliás, até tem mais porque vem da natureza. E, aliás, eu até nem gosto disso, eu gosto é que me tragam vasos, porque assim a planta sobrevive e vive, não é? E não tem que morrer para me darem, não é? As flores. Eu tenho muito essa coisa de às vezes apetece-me colher as flores, não é? Quando vou passear e penso, não, elas estão felizes ali, não é? Elas estão felizes ali na natureza e custa-me cortar as flores e prefiro mil vezes que me deem vasos do que ramo de flores, não é? Mas é isso, porque veio aqui a rosa e veio-me isto e por algum motivo tinha que passar, não é? Portanto, é o que fizer sentido para quem fizer, não é? E diz ainda o livro, aqui a carta 45, cor-de-rosa. Cada tonalidade de rosa transmite um significado único, que por sua vez é compreendido por quem a recebe. Estas magníficas rosas. Estava a receber uma mensagem e perdi-me. Estas magníficas rosas trazem alegria a todos os que as recebem. E tal encanto gera um efeito ondulante que se espalha por quem os rodeia. Tirar esta carta mostra-lhe que há gratidão à sua volta e que lhe agradecem a sua amabilidade. Está a ser orientado a disciplinar-se neste momento e a concentrar-se em como gasta o seu dinheiro. Por outras palavras, dê o seu melhor para evitar gastos desnecessários. Esta carta guia-o no sentido de compreender que, se seguir estas sugestões, trará prosperidade. Estava aqui, verdade. Se deseja atrair a ajuda do universo, use o azul, o verde e qualquer tonalidade de cor-de-rosa. Se escolheu esta carta e nasceu num dia 11, pode ter atributos como os de ver e saber muitas coisas que as pessoas não se conseguem aperceber. Dia 11, que é amanhã, hoje é 10, por isso é relevante o 11. E eu sinto que nasceu num dia 11 ou é um 11, não é? Porque a tua data de nascimento pode dar um 11 que depois no fim é um 2 ou há pessoas que quando é assim números mestres não calculam para o final, para um número, não é? Mas é o 11 se fores um 11, não é? Eh, Se fores um 11 ou nascer no dia 11, podes ter atributos como o dever saber muitas coisas que as outras pessoas não se conseguem aperceber. E tem uma joaninha, duas joaninhas, que têm três pontinhos e uma rosa. Portanto, Joaninha é sorte, não é? Por isso, o que eu sinto é que vais ter sorte nisso do dinheiro, da abundância
de receberes presentes, se calhar vais receber um presente, não é? Com esse carinho como é o receber uma rosa, não é? É isso. O que saiu também foi a iniciação pela água. O que eu sinto é que neste momento 4 é um 4 e 5, não é? É tempo de mudança, de iniciação, de iniciar algo, ser o louco a seguir, não é? E depois o diabo. E é engraçado que eu estava a baralhar, e é esta carta que está dobrada, que não sei como é que ficou dobrada, não faço ideia. Isso pode ser relevante para alguma coisa, vamos já ver. Mas o que eu sinto é que 4, iniciação, o que eu sinto é tempo de poupares para poderes iniciar algo. Ou seja, o que eu sinto, por exemplo, sentes que deves, eu acho que disse isso no vídeo passado, sentes que deves seguir pela espiritualidade, não é? Que deves fazer algo na espiritualidade, como eu deixei a minha profissão para começar isto, não é? A dedicar-me apenas e só à espiritualidade. E eu poupei durante um ano, eu poupei, eu terminei o meu trabalho, não é? E guardei dinheiro para esta fase, não é? De incerteza, de não sei como é que as coisas vão ser, não é? Pronto. E neste momento já estou naquela fase de, pronto, já gastei, não é? Já vou gastando o dinheiro, tenho que arranjar aqui outra forma de, de amealhar, de poupar, não é? Ainda ontem saí e fui comer um crepe e pensei, pá, devia ter comido um geladinho que era mais barato e poupava, não é? Mas pronto, os prazeres da vida também há que viver um bocadinho a vida e gozar e pronto. Mas eu estou muito nesse registro de poupar, não é? Poupar, 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 porque não sei o dia da manhã, não é? Porque não sei se vem consultas, se não vem consultas, e há fase assim mais de silêncio, de vazio. Então eu tenho que, e estou nessa fase de 4 de criar uma nova estrutura financeira, não é? Então, para que haja uma mudança, não é? Porque estou nesse período de mudança. E o que eu sinto é que tu também estás nisto, ou vais estar, e portanto Deus está-te a dizer para. um, e estava agora a lembrar-me do título, Inícios, não é? Para este início há que poupar, há que amealhar, mesmo que venha muito dinheiro, mesmo que venha dinheiro que não estás a contar, é tu amealhares e poupares, não gastares, porque não sabes o dia da manhã, pode ser necessário para amanhã. Imagina, há muitos que eu sigo na internet, no YouTube, que é de gestão financeira, pelo menos um, que fala do minimalismo e como ele deixou também a profissão e planeou a sua reforma antecipada e reformou-se aos 40, não é? Quem me dera, não é? Mas não consegui, não é? Não pensei isto antes. E ele reformou-se, ele fez um plano, não é? Estratégico, e o que eu sinto é que a maioria das pessoas falta essa sabedoria financeira, essa estratégia financeira de gestão financeira e, e eu sempre pensei que tinha e quando passei por esta fase de entrar na espiritualidade percebi que não, não é? Que ainda preciso aprender muito sobre gestão financeira e tudo mais. Porque lá está o ir pelo sentir, às vezes a gente, não é? Perde-se, não é? Está muito na espiritualidade e depois, tenho que gerir isto. Pronto, na terra, não é? No plano terreno. E o que eu sinto é isso, é que tu estás numa fase em que é para poupar, para amealhar, para seres contido, ser luz, porque é tempo de criar a estrutura. E então, criando a estrutura, mesmo que venha dinheiro, é poupar, porque pensa assim, estou a criar a estrutura, a base. E a base de qualquer coisa tem que ser forte. E então eu tenho que ter dinheiro de lado, dinheiro, uma poupança, não é? Para o dia da manhã, que eu não sei o que é que vai acontecer, não é? E então tem que ter essa reserva, não é? É o que eu sinto. Porque tu estás nesta fase de iniciação pela água, ou seja, vai ser emocionante, vais muito pela emoção, vai mexer com as tuas emoções, não é? Esta iniciação. Quer tu já tenhas feito várias iniciações. É como eu digo, o despertar tem muitas fases, não é? Então o que eu sinto é que estás noutra fase, noutro nível de iniciação.
não é? Que mexe com a água, não é? Pode ser também ter o elemento água no teu mapa astral, não é? Seres um signo de água, ou teres a água presente no teu mapa astral, mas não tem de ser, não é? Um, e o que eu sinto é que podes ter esta energia angélica em ti ou perto de ti, não é? E o que eu sinto é que vão mexer as águas, é isso, não é? E isso pode ser as tuas emoções, tudo. E então, quando isso vier, é tu te centrares, não é? Para que inicies algo. E aqui também tem umas montanhas, parece sempre, quando eu vejo assim no ecrã, parece água, não é? As montanhas. E então o que eu sinto é que vais subir montanhas de emocionantes, não é? Vais ter o pico de emoções, não é? E boas, é o que me vem, não é? Não vem más, do género. Podia ser má do género uh, de, de sofrimento e assim, tristeza, chorar. Não, vem algo bom, não é? Vai ser um início bom, de muito emocionante, lá está, não é? Um início emocionante, a água, se calhar com alguém do signo da água, ou que tem muito presente o elemento água no seu mapa astral, ou que se identifica muito com a água, com o mar, né? Mas o que eu sinto aqui, e depois, mais uma vez, a mulher está, né, visível e destapada e o homem não. O que eu sinto é que tu tens mais energia feminina do que masculina, não é? Sejas tu homem ou mulher. O que eu sinto é isso, e às vezes falta-te essa força de ir em frente, de dar o passo, não é? Para algo novo, algo que não é visível, que tu não sabes como é que vai ser. O meu Gigi está a fazer as neiras. Um, Porque não sabe, algo vai cair, não é? Algo vai cair e anda aqui a mosca, mudança, não é? Também karma, se calhar o diabo mostra-me que o karma está, uma relação kármica ou relações kármicas estão-te a rodear e estão-te a manipular, se calhar para não avançares para algo novo, não é? E é ter isso em conta, e se calhar aqui a contenção vem para te conteres de contar a toda a gente aquilo que queres fazer e que vais fazer. Pronto, é seguires pela tua intuição, não é? Porque tu sentes que é de avançar em algum aspecto, ou vais sentir, mas ainda estás muito na energia feminina, não é? De estares em ti, e não de avançar na energia masculina, não é? Então é tu parares e sentires o que tu sentes, não é? O diabo o que me mostra é, às vezes estamos no ego, estamos na mente, estamos a ouvir o que os outros nos querem dizer, e o amarelo é relevante, porque saltou-me à vista o amarelo, não é? E falei um bocado as rosas amarelas, o amarelo é relevante. E às vezes estamos muito naquela coisa de, epá, preciso de um conselho e vamos pedir conselhos às piores pessoas, não é? A pessoas que não querem consciente ou inconscientemente, que a gente evolua, não é? Que a gente cresça e que a gente mude, não é? Porque a nossa mudança implica muitas vezes a mudança da relação com os outros, não é? E, uh, e isso dá medo às pessoas, não é? De perder algo, não é? E então é isso, é não te deixares afetar pela tua mente, pelo teu ego ou por aquilo que as outras pessoas te dizem, que são kármicas, se vires a mosca já foi. Por isso é tu perceberes que as relações kármicas que te rodeiam e largares e conteres-te de partilhar com essas pessoas aquilo que te vai uh, na alma que tu queres, que tu sentes que deves avançar, não é? É falares apenas e só com quem está alinhado contigo, tu sabes que podes partilhar, que realmente é um amigo, amiga, ou alguém próximo que tu sentes que estás à vontade com aquela pessoa, mas é estás consciente, porque às vezes temos essa noção de, epá, eu posso confiar a esta pessoa e depois mais à frente percebemos que não, não é? Por isso teres o discernimento, teres completa certeza que podes confiar nessa pessoa ou nessas pessoas de partilhar. Se não, é falar com os teus guias, não é? E ires pelo teu sentir, não é? É isso, porque inícios, vem aí um início de algo que vai ser emocionante, não é?
que vai ser uma fase em que tu deves te conter, conter de partilhar com os outros, partilhar, imagina, veio, não é, o exemplo que eu dei no último vídeo. Se és famoso ou se és alguém que vais conhecer alguém famoso, não é? E até podes ter uma amizade com essa pessoa, um relacionamento com essa pessoa. Tens de te reservar, tens de te conter, não vais partilhar a toda a gente, olha, agora conheci esta pessoa e sou super amiga daquela pessoa famosa. Não, não é? Vais-te conter, vais guardar para ti até ao momento certo, até que seja inevitável que os outros saibam, não é? Porque isso vai evitar que haja interferências, não é? E isto falo para se a pessoa é famosa ou não é famosa também, porque 88 estou a ver agora, validação. Porque isso pode afetar a tua abundância, é isso, é conteres tudo, mesmo que seja uma relação, imagina, isto bem, 88, bem, e vou partilhar. Mas às vezes vem muita coisa e depois. É tu te conteres de tudo que vai começar, não é? Pessoas que conheces, pessoas que te dão oportunidades, se calhar trabalhos que vão iniciar, ideias de trabalhos, ideias de criares algo, é conteres, no fundo, quatro, contenção, não é? Poupança, tem a ver com tudo. O que eu sinto é conteres-te em termos financeiros, de guardar sempre dinheiro do lado para qualquer eventualidade, é tu te conteres de partilhar com os outros, mesmo com familiares, mesmo com quem te ama e tu sabes que se te amam, às vezes não é por mal que essa pessoa tem alguma inveja ou não é, sente algum ressentimento ou alguma energia negativa, porque são as feridas dessa pessoa, não é? De género, também gostava de ter aquilo, também gostava de passar por aquilo, percebe? Por isso não é por mal, às vezes, mas é não partilhar, é tu estares no segredo, guardares segredo daquilo que vem por aí, este início que vem por aí, seja ele de uma relação, de um trabalho, de uma ideia de criar algo, seja o que for, é poupares dinheiro, ideias, poupares nas palavras, não é? Foi como surgiu assim, calares-te, não é? Ahm, para que tudo corra bem. E o que eu sinto é quando estiveres a fazer as coisas e quando for inevitável, imagina, criaste uma coisa, algo inovador, não é? E foste criando e investiste em algo que tu sabias que era para criar, não é? Imagina, não sei, não me vem assim nenhum exemplo, mas criaste algo. E vais construindo, ninguém sabe. O que é que fazes todos os dias? Olha, estou aqui a apanhar sol e ar, estou para aqui a inventar, não é? E ninguém sabe o que é que estás a inventar. E, e depois aquilo é descoberto por alguém. Alguém vê aquilo e pensa, e pá, isto é espetacular, e começa a divulgar nas redes sociais e nas notícias, tu és convidado para ir, não é, falar sobre esse produto. Ok, aí já é tempo de revelar, não é? Já não podes te conter mais, não é, neste segredo, não é? Ah, mas até lá, até ser inevitável, o mostrares o que for, não é? Este início, faz em silêncio, não é? Cresce em silêncio, forma esta relação, este amor, esta amizade, esta relação de trabalho, este projeto, em silêncio. Não partilhes com ninguém, mesmo com quem te ama, para que possa crescer sem influências negativas e depois aí sim, quando estiver forte, não é? Quando houver a fundação, quando a fundação estiver criada, forte e sólida, nada vai abalar, nenhuma energia negativa, ninguém kármico vai abalar isto, não é? Então é isso, esta é a mensagem, não é? Para ti. Espero que seja útil. Se sim, coloca um gosto, subscreve o canal, faz um hype que eu agradeço. E conta-me se isto faz sentido para ti, partilha, comenta, manda e-mail, o que sentires, não é? Os meus dados estão todos na descrição. Até à próxima!